Muito boa noite a todos, a todas, colegas cirurgiões, médicos, cirurgiões dentistas. Muito obrigado por estarem aqui nessa live, mais uma vez, assumindo esse compromisso e ensinar tudo que existe de mais moderno dentro da cirurgia plástica, dentro das cirurgias estéticas faciais. Para quem ainda está me conhecendo, eu sei que aqui nós temos vários alunos. Hoje é o dia das avaliações pré-operatórias, que são muito importantes para poder fazermos o nosso planejamento cirúrgico. Ninguém faz um procedimento sem planejar. A gente precisa saber exatamente o que será feito naquele caso, como iremos fazer para atingir o melhor resultado para o paciente e para que ele tenha uma satisfação em relação ao resultado. Para isso, é fundamental explicarmos as limitações de cada técnica cirúrgica, as vantagens e desvantagens. Existem várias formas de fazer os procedimentos, desde procedimentos mais invasivos, com anestesia geral, retirada de costela, e até mesmo procedimentos menos invasivos, somente com anestesia local, retirando cartilagem de septo, utilizando o Porex com enxerto de orelha. Então, todas essas formas de se fazer, elas podem ser utilizadas e a gente precisa saber escolher dentro de todos os leques de opções aquela que mais vai se adequar aos objetivos daquele paciente. Então, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Como eu falei, aqueles que estão me conhecendo, eu sou cirurgião geral, cirurgião plástico formado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tive o privilégio e a oportunidade de acompanhar mais de 14 preceptores durante a minha formação. E, além disso, eu fui para diversos congressos no exterior, no Congresso de Dallas, fiz cursos de dissecção de cadáver, fiz também várias palestras com mestres da rinoplastia mundial, como o Dr. Jim Toriumi, Dr. Rod Rodkis. Fui também para Bérgamo, na Itália, acompanhar também o Congresso Mundial de Cirurgia Plástica que acontece lá em Bérgamo. Então a gente tem uma bagagem muito grande, muito extensa sobre toda a parte de cirurgias de nariz, em especial as rinoplastias estruturadas. O que são as rinoplastias estruturadas? As rinoplastias estruturadas são aquelas rinoplastias em que se coloca os enxertos para dar sustentação ao nariz, em especial os enxertos de ponta, como o estrute columelar, o extensor septal, o alarrim articulado. Muita gente me pergunta, doutor, eu faço o curso online ou eu faço o curso presencial? Gente, é imprescindível que seja feito os dois cursos. Isso é condição sine qua non para você poder aprender. A parte do curso online, ela envolve toda a teoria, todos os livros, Além disso, não adianta só assistir às aulas, tem que estudar, tem que ler, tem que pegar os livros, os tratados de rinoplastia, livros do Jim Toriumi e ler os capítulos, ler toda a parte teórica, o embasamento teórico, entender os enxertos, como que você vai querer ir para a prática para colocar a mão na cirurgia aprendendo somente de orelhada. Tem muita gente que às vezes não tem essa concepção, não tem essa noção e às vezes só quer ir para a parte presencial. Isso não dá. E o Rhino Experience Day nada mais é do que uma forma de mostrarmos para vocês como que funciona o nosso curso online. Porque o nosso curso online ele é muito dinâmico, ele não é simplesmente uma parte teórica, falando de aulas, falando de artigos, falando da anatomia, o que é muito importante e que tem tudo dentro do conteúdo, mas também ele é muito prático, ele é muito visual. A gente faz as gravações das cirurgias ao vivo, discute essas cirurgias com vocês, explica todo o processo, todo o passo a passo. Então, o Rhino Experience Day nada mais é do que a oportunidade de você sentir toda a nossa metodologia de ensino, tudo que a gente faz dentro do nosso dia a dia das cirurgias. Para você poder participar
do nosso Rhino Experience Day, o valor é apenas de R$ 497. Você vai poder acompanhar 2 cirurgias totalmente ao vivo no sábado. E eu vou discutir esses casos agora aqui com vocês. Nós estamos aqui com o Paulo e com a Amanda Laís e nós vamos avaliar esses casos que serão discutidos no sábado. Na sequência, eu vou discutir os casos que serão abordados no domingo. Lembrando que o valor de R$ 497, ele te dá direito a acompanhar as cirurgias ao vivo do sábado. As cirurgias ao vivo do domingo são para aqueles que já adquiriram o nosso curso anual de rinoplastia estruturada, de rinomodelação estruturada. Lembrando que o nosso curso anual, ele vai te dar todo o meu suporte, todo o meu acompanhamento, todas as aulas teóricas, como eu já falei para vocês, vai te dar todas as participações nos Rhino Experience Days, nos nossos grupos de discussão. Semana passada nós fizemos uma live muito legal falando sobre um caso de uma complicação grave que teve de pós-operatório, em que a gente fez um enxerto composto de orelha, de escafa. Foi muito legal, muito interessante essa aula e a gente está sempre aprimorando, sempre discutindo, sempre trazendo as novidades para vocês. Então lembrando, quem ficar aqui na live até o final, nós vamos dar uma condição muito especial para você participar do nosso Rhino Experience Day. Então fiquem atentos, não percam a live e nós vamos então te dar no final dessa live essa oportunidade, um benefício inédito, exclusivo e surpresa para vocês, para prender a atenção de vocês e fazer com que vocês fiquem aqui até o final. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro paciente, que é o Paulo. Pode vir aqui, Paulo. Já está com o microfone, tudo bem, Paulo? Paulo já passou com a gente na nossa consulta presencial e vou pedir para passar para outra câmera aqui, né, para a gente poder avaliar o Paulo melhor. Olha agora, ele está mais de perto agora, consegue às vezes um pouquinho de zoom. Ótimo, olha que legal, estamos avaliando bem aqui. Vamos virar um pouquinho de frente, Paulo, para aquela câmerazinha ali. Que legal, é isso mesmo. Bom, Paulo, eu quero que você me conte aqui, o que te incomoda no seu nariz? É um pouquinho mais aberto, né? Eu queria que ele ficasse um pouquinho fininho na ponta e mais fechadinho, entendeu? Aí me incomoda um pouco. Esse nariz mais aberto e essa bolinha aqui na pontinha dele. Tá, beleza. Então, gente, volta um pouquinho a câmera aqui para mim. Olha, o nariz do Paulo não é um nariz fácil, igual eu expliquei para ele, né? É um nariz que ele é difícil. Ele é um nariz que a gente fala que é um nariz negroide, tá? Um nariz de pele grossa, isso dificulta a definição. Volta aqui para o perfil dele, vamos ficar um pouquinho de lado. Então, como a característica também, né, do nariz mais negroide, ele tem o dorso um pouco baixo. O dorso dele não é tão baixo, mas é um dorso baixo, tá? E ele, né, diferente de alguns casos, ele já tem uma ponta um pouco projetada, um pouco definida. Então, para a gente poder conseguir essa definição da ponta, além de fazer as suturas interdomais e transdomais, a gente vai precisar colocar um enxerto, né, aqui na ponta. E como a ponta dele já é um pouco projetada, no que eu colocar esse enxerto, ele vai projetar um pouquinho mais. Então pode ser que num pós-operatório imediato, esse nariz ele fique um pouquinho hiperprojetado. Então isso é um ponto, mas depois a tendência é que ele vá cedendo, é que ele vá acomodando. Tá? Existem algumas possibilidades, como eu falei com ele, né? Esse tipo de nariz é um nariz que ele tem
né, um dorso baixo, então provavelmente ele tem pouca cartilagem do septo. Então a gente tem dois lugares geralmente que a gente tira, né, cartilagem com firmeza para fazer a sustentação. Uma é da cartilagem do próprio septo e a outra é aqui da região da costela. A cartilagem de orelha é uma cartilagem muito mole, muito fraquinha. Ela não serve para fazer estruturação de ponta. Ela serve apenas para poder fazer revestimento e um eventual alarrim articulado, tá? Então, bom, foi o que eu conversei com o Paulo. Uma das opções clássicas para o caso dele seria fazer uma cirurgia de rinoplastia com retirada de cartilagem da costela, né? Fazer uma anestesia geral é um procedimento mais invasivo, que tem um custo mais elevado, em torno de 20, 25 mil reais, e a gente tira a cartilagem da costela, coloca um enxerto onlay de dorso e utiliza essa cartilagem para fazer a sustentação, a estruturação e a definição de ponta, um procedimento mais complexo. Porém, né, de acordo com a expectativa do Paulo, ele pretende, né, um procedimento um pouco menos invasivo. É igual eu falei, todos os procedimentos eles têm prós e contras, tem vantagens e tem desvantagens. Então, é possível fazer um procedimento menos invasivo, né? É possível que esse resultado ele fique um pouco mais natural, né? A mudança um pouco menos drástica, mas é possível termos resultados satisfatórios também, fazendo de uma forma mais conservadora. E como seria essa forma conservadora? Eu iria colocar um enxerto de fora do corpo, porque a gente não tem que mexer em septo, a gente pode fazer só com anestesia local. Eu colocaria esse enxerto como se fosse um estrute aqui na ponta, que é o enxerto de Porex, que é o polietileno poroso, um enxerto muito bom, muito seguro, tem que saber colocar ele, tem segredos, né, valiosíssimos na hora de colocar ele, porque ele pode dar infecção, ele pode dar extrusão se não for bem colocado, tá? Importantíssimo fazer um revestimento desse enxerto com a cartilagem de orelha, utilizar a cartilagem de orelha também para poder fazer, né, o alarrim articulado. Então volta um pouquinho aqui e uma das coisas, então, né, que a gente vai fazer também, pode virar a câmera um pouquinho para cá. Então a gente vai colocar esse enxerto de Porex na ponta, o alarrim articulado. Nós vamos fazer uma alectomia, tirar um pouquinho aqui da asa, e o que eu combinei com ele, vem um pouquinho de perfil, eu também devo fazer aqui, né, um pouquinho de volume, de preenchimento no dorso com PMMA, tá? Para que a gente consiga uma leve elevação desse dorso e também torne o resultado mais bonito, mais harmônico, mais natural. Combinados? Combinado. Procedimento feito só com anestesia local. Está liberado, te encontro lá no sábado. Muito obrigado. Tá bom? Um prazer, gente. Bom, enquanto a Amanda Laís vem aqui, nossa próxima paciente, vai colocando o microfone, vou lembrar para vocês como que funciona. Para vocês assistirem essa cirurgia ao vivo, o valor é R$ 497. Vocês vão comprar através do link disponível, né, na bio, através também do WhatsApp, do Edras também, ele pode fazer também, né, te enviar o link. A gente vai enviar esse link também nos grupos, então você que ainda não está participando dos grupos, acesse os nossos grupos, valor R$ 497 para poder participar da live ao vivo. E igual eu estou falando, fique aqui até no final dessa live, porque no final dessa live a gente vai oferecer uma condição muito especial para vocês, tá bom? Condição única e exclusiva
para quem está acompanhando. Nós estamos valorizando quem está fazendo todo esse acompanhamento de pré-operatório, que é muito importante para a programação da cirurgia. Vamos lá então? Tudo bem, Amanda? Tudo jóia, né? Já fizemos a consulta presencial também. Amanda pode sentar aqui. Amanda, me conta aqui, vamos lá. Vamos colocar aqui a câmerazinha bem de frente aqui para Amanda. Isso, vamos dar um zoomzinho. O nariz da Amanda já, né, é um nariz que já é um pouco mais fácil, né? Não existe rinoplastia fácil, mas assim, é um nariz que tem a pele um pouco mais fina, né? Não é um nariz muito largo, fica um pouquinho de perfil, né? Então, assim, ó, você vê aqui que isso no perfil aqui, a luzinha, aí tá bom assim, opa, vira um pouquinho menos, isso, a luzinha ali consegue, aqui, beleza. Vejam como ela tem um dorso, né, um pouquinho alto aqui, ó, o dorsinho dela, né? Então isso daqui é o que te incomoda. Me conta aí, o que mais, o que te incomoda no seu nariz? Um pouquinho a ponta, né? A largura te incomoda alguma coisa? Eu gostaria que fosse mexer. Tirar um pouquinho na largura, né? Vamos voltar para frente aqui. Bom, então, eu mostrei para ela, discuti, né, os casos na consulta e, bom, a gente tem algumas opções, né? Então, tem as opções de ser um pouquinho mais invasivo, de tirar a cartilagem do septo, né? De fazer uma estruturação da ponta, fazer a raspagem aqui do dorso e fazer a alectomia. Vamos só dar uma ajeitadinha aqui no microfone, beleza? Então, e existe a forma mais conservadora ainda, volta para aquela câmera, que é a parte da rinoplastia fechada, que muita gente pergunta para a gente, né, para fazer fechada. Como ela tem uma ponta bem projetada, né? A ponta dela já é fininha, já é definidinha e ela é mais baixa, né? Mais alta, desculpa, do que o dorso. A opção que eu dei para ela para ser um procedimento menos invasivo, né? Que tenha um resultado com mínimo de inchaço, de edema, uma recuperação mais fácil, mais tranquila e com um resultado tão bom quanto, né, que eu mostrei as fotos, seria fazer um procedimento totalmente fechado, certo? Com um pouquinho de preenchimento, né, de PMMA na ponta, né? Lembrando que isso a gente faz em casos específicos, né? Não é todo caso que dá para fazer dessa forma, tem casos que são mais difíceis e que a gente tem obrigatoriamente de abrir a ponta, mas no caso dela é totalmente possível. Mostrei já os resultados, inclusive, né, de casos que a gente fez dessa forma. Então a gente vê que o osso dela, a azia dela, um pouco larguinha, então, né, a gente vai fazer uma alectomiazinha e talvez nós vamos avaliar lá na hora, esse ossinho dela aqui é um pouquinho mais largo, ó, também. Então a gente sente esse ossinho mais largo. Então ela teria a indicação de fazer uma fratura também, tá? Então, deu para entender direitinho, foi exatamente isso que a gente combinou, né? Então tá bom, então. Te vejo então no sábado, tá bom? Tchau, até mais, viu? Obrigado. Bom, gente, então essas foram as cirurgias do sábado. Já vamos começar então com as avaliações do domingo. Lembrando que é o seguinte, para as cirurgias do domingo, elas são exclusivas para quem elas são exclusivas para quem está no curso de rinomodelação estruturada anual, que na verdade esse nosso curso, o valor dele é R$ 9.900, ele dá o direito ao acompanhamento, né, total meu, a todas as discussões de casos, a todo o conteúdo gravado,
a todos os Rhino Experience Days que a gente faz, e ele na verdade, um curso de cirurgias estéticas da face. Então, nós prometemos que até o final do ano, nós vamos colocar de conteúdo lá a parte de pálpebra e a parte de orelha também, tá? Então, gente, esse curso online, ele é imprescindível para você ter o embasamento teórico para fazer a parte presencial. Não adianta ficar querendo aprender somente de orelhada, ok? Então, é imprescindível. Fiquem aqui até o final. No sábado, a gente vai ter condições exclusivas também para quem estiver ao vivo, né, poder adquirir, poder comprar o nosso curso online. Vamos fazer um voucher especial para vocês. Então, quem for participar do Rhino Experience Day e gostar, que eu tenho certeza absoluta que não tem como você assistir as cirurgias e não gostar. A gente vai estar lá com 3 câmeras robóticas filmando de todos os ângulos para vocês, em alto padrão, em alta qualidade, explicando passo a passo da cirurgia, cirurgias de várias formas diferentes, né? Só com anestesia local, com Porex, só de forma interna, só de forma fechada, com fratura, com alectomia. Vamos ter também casos de rinoplastia com retirada de cartilagem de septo. E olha, a primeira condição exclusiva que nós separamos para vocês é o seguinte, isso a gente nunca fez. O Rhino Experience Day, por R$ 497, ele te dá direito a assistir às aulas, às cirurgias de sábado, tá certo? Se você já comprou ou comprar o Rhino Experience Day nas próximas 12 horas, você só tem 12 horas. Eu vou colocar o cronômetrozinho aqui. Nas próximas 12 horas, você vai ter o direito também de assistir a cirurgia de domingo. E os casos de domingo também estão incríveis e estão imperdíveis. Então, essa é a condição única. Vamos colocar o cronômetro, próximas 12 horas. Quem adquirir o Rhino Experience Day pelo valor de R$ 497, de forma inédita e exclusiva, vai poder assistir também às cirurgias de domingo. Se você demorar mais de 12 horas para comprar, vai poder assistir a cirurgia de sábado, mas não vai ter acesso às cirurgias de domingo, beleza? E, como eu falei, no sábado e no final dessa live, nós vamos também disponibilizar uma condição muito especial para você aderir ao nosso curso anual, que está incrível. É um curso de cirurgias estéticas da face. A gente já tem conteúdos lá também de lipo de papada mecânica, lipo de papada a laser, lipo de papada com renúvel e vamos acrescentar ainda até o final do ano, lipo de papada com BodyTite, que é uma das tecnologias mais modernas que tem para retirar a flacidez do pescoço. A aula de anatomia de cabeça e pescoço está imperdível para você fazer os procedimentos com segurança, sem ter problemas de intercorrências e complicações, tá bom? Então, vamos lá. Daqui a pouquinho já começo também na sequência. Agora vamos chamar os próximos pacientes, os pacientes que irão realizar as cirurgias no domingo. Bom, então, gente, antes de começarmos a avaliação pré-operatória dos pacientes de domingo, eu separei aqui 2 coisinhas para mostrar para vocês que eu acho importante também, tá? Então, a Amanda me trouxe aqui os exames de pré-operatório. Muita gente pergunta
quais exames que eu devo fazer. Conseguimos colocar aqui nessa câmerazinha, né? Então, ó, aqui é o que a gente sempre pede, né, para os pacientes, né? Então a gente pede geralmente um beta-HCG, né? É importante porque, né, às vezes os medicamentos utilizados podem ter alguma interferência caso o paciente esteja no início de gestação. A gente pede um hemograma completo, né, para ver a hemoglobina do paciente, ver se não tem nenhuma infecção. O coagulograma, que é para ver a coagulação do sangue, imprescindível também, tá? Então, tempo de atividade protrombina em torno de 1 coagulograma, que é o normal. A gente pede também, né, os testes de Covid, a gente tem pedido também. Coronavírus, a gente ainda tem pedido. HIV também, a gente costuma pedir, por segurança até da própria equipe, né? Se o paciente já sabe que tem HIV, a gente pede, na verdade, a carga viral, tá? O GRAM com bacterioscopia, ok? GRAM, que é o exame de urina também, para ver se não tem nenhuma infecção de urina. Além disso, a gente pede também um eletrocardiograma, então a gente pede um eletro, você vê aqui o eletro normal, e logicamente, né, principalmente se você não sabe examinar um eletro, avaliar, a gente sempre pede também, apesar de que alguns já vêm com laudo, mas eu sempre oriento, né, com raríssimas exceções, às vezes, que a gente pode abrir, mas de um modo geral, para a rotina, para não passar nada despercebido, é obrigatório o paciente passar numa consulta ou com o clínico geral, ou com o cardiologista, ou cirurgias maiores eu obrigo a passar inclusive no nosso anestesista, para ele ter uma visão, uma prévia, né, de como que vai ser essa anestesia quando são casos maiores, com anestesia geral, né, ele saber ter uma avaliação do malampate preditivo de dificuldade para fazer a intubação. Então, para perguntar se tem alguma outra doença, se faz uso de algum medicamento, de algum tipo de droga, tá? Então, isso tudo é importantíssimo para que não tenhamos nenhuma surpresinha no pós. Estamos aqui também, né? Amanda tá liberada, viu, Amanda? Obrigado, viu? Valeu. Bom, então estamos aqui agora com a Rafaela, antes da avaliação pré-operatória. Pode vir aqui, Rafaela, tudo jóia? Muito bem. Então tá bom, tudo ótimo, pode sentar. Rafaela, para quem participou do primeiro Rhino Experience Day, né, vai lembrar, ela fez o primeiro Rhino Experience Day, ela fez uma rinoplastia com cartilagem de orelha e hiporex. E eu vim aqui então mostrar o pós-operatório dela, né? Como que tá indo, Rafaela? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tá gostando do resultado? Ó, nós vamos tentar passar um takezinho ali da avaliação pré-operatória dela, ver se a gente consegue encaixar ali, se a gente consegue dar uma encaixadinha para vocês verem o pré-operatório dela. A gente provavelmente vai retirar, né, a cartilagem do septo dela, porque é uma cartilagem fácil de retirar. Ela tem um posicionamento de ponta bem legal também, ela não tem a ponta caída, tá certo? A gente vai precisar dar uma leve encurtada no nariz dela aqui, né, nessa região do septo, e colocar o alarrim articulado para poder corrigir, né, essa columela mais pendente dela. E a posição aqui da ponta dela é uma posição boa da ponta. Então é possível que eu utilize eventualmente um estrute e não necessariamente um extensor septal. Isso daí a gente vai avaliar no momento da cirurgia, né, para poder ver o que vai ser melhor. Mas ela tem um dorso com uma boa altura, a gente não vai precisar mexer no dorso. É realmente uma definição de ponta que nesse caso aqui nós vamos fazer com retirada, provavelmente com retirada de cartilagem, do septo, retirar a cartilagem, um pedacinho da cartilagem do septo, colocar um estrute aqui ou extensor septal, o alarrim articulado para corrigir essa columela pendente. Não precisa de muita projeção, então como não precisa de muita projeção, ele pode ser tanto um estrute quanto um alarrim articulado. Isso eu vou avaliar lá na hora, né, para ver
como que vai estar mais fácil da gente fazer. Então não precisa de tanto peso, de tanta projeção. Então com a própria cartilagem do septo eu consigo realizar essa cirurgia. E agora a gente vai mostrar como que está o pós. Pode dar uma voltinha no close, fica um pouquinho de perfil, ó, olha o perfil dela, perfeito, né? Bem certinho, pórex bem protegidinho, tá certo? Nenhum sinal, né, de extrusão, né? Aqui as cartilagens dando uma angulação bem legal, né? Fica de frente um pouquinho, ó. Também a parte assim, levanta bem assim o narizinho, ó. A gente fez a alectomia, 100% simétrico, né? Você comentou de, o que tem aí? Essa cicatrização. Tá ótima, perfeito. Às vezes pode ficar, às vezes, uma pelezinha, alguma coisinha, né, que fica um pouquinho mais... Aí se precisar mais pra frente, depois de 6 meses, a gente pode tirar. Tá vendo? Parece que tem uma pelezinha aqui. Bem Depois de 6 meses, a gente pode tirar com anestesia local, se continuar saliente, tá? E se continuar vendo e incomodando, tá bom? Aí a gente faz esse ajuste aí mais pra frente, tá bom? Tá com quanto tempo? Vai fazer 3 meses. 3 meses, né? Aí, com 6 meses, você volta. Ok. Tá bom? Fechou. Então tá, tudo de bom, viu? Obrigada. Então, é isso. Esse foi um caso que a gente fez com Rhino com Porex da última Rhino Experience Day. A gente até tentou combinar com outros 2 pacientes, mas infelizmente eles não conseguiram vir para nossa live. Mas não tem problema, depois a gente vai fazer esse acompanhamento, nós vamos mostrar, nós vamos discutir para aqueles que estiverem no nosso curso online, a gente vai trazer eles aqui em outra oportunidade, vamos mostrar para vocês como que foi a evolução, o que precisou de fazer, porque isso tudo é aprendizado, acompanhar o pós-operatório é imprescindível. Então, por exemplo, às vezes essa partezinha pode ficar uma pelezinha mais à mostra, faz um procedimento simples com anestesia local. Nesse caso, ele daria para fazer até no consultório mesmo, tá? Sem problema nenhum com anestesia local. Tá. Então, agora vamos para a avaliação do primeiro caso do domingo, né? Então, estamos aqui com a Joyce. Tudo bem, Joyce? Pode sentar aí, fica à vontade. Obrigada. Bom, Joyce, então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos colocar na outra câmera, fica de frente ali. Então, Joyce, ó, a Joyce tem um nariz, né, mestiço, assim, meio termo, né, ela tem um pouquinho da columela pendente aqui, né, a pontinha dela um pouquinho bulbosa, um pouquinho gordinha, então diferente daquela outra paciente que tem, né, a giba alta e a gente vê a ponta já mais alta do que o dorso, se a gente só preencher aqui no caso dela, né, não vai dar um resultado tão satisfatório. Vamos virar um pouquinho aqui. Me conta o que te incomoda no seu nariz. Essa pontinha e essa parte gordinha aqui. Eu acho que ele é caído. Uhum. Em termos de largura, te incomoda? Não, a alguma largura coisa? tá perfeita, né? Agora só a Ótimo. ponta que me incomoda. Então não te incomoda a largura. Não, Então não a incomoda largura a não. largura, né? Então fica bem assim, levanta bem assim. Um teste também, pessoal, que a gente faz para a gente avaliar se o paciente tem uma insuficiência de válvula nasal, você vê como que as narinas dela são um pouquinho estreitinhas, né? Pedir o paciente para fazer uma inspiração forçada. Puxa bem o ar. Ó, puxa. Ó, vejam que ela tem um leve colabamentozinho, né, na parte respiratória. Isso é normal, né? Uma pequena insuficiênciazinha da válvula nasal interna. Como que a gente corrige isso? Né? Como que a gente previne que isso piore? Hein? Então essa é a pergunta que eu já deixo para vocês. Né? Como que eu previno isso? Como que eu faço com que não piore esse colabamento de válvula nasal para manter pérvio a via aérea do paciente, a válvula nasal externa? Colocação do alarrim articulado. Então, nesse caso aqui, diferente do caso de nariz negroide, ela é uma paciente que tem um dorso muito legal, ele tem um dorso com uma boa altura, né? Então, ela é uma paciente que certamente ela tem cartilagem de septo, tá? Então, a gente não precisa reduzir, já é retinho o dorso dela. Então, qual que é o planejamento da cirurgia dela? A gente vai, né, foca a câmera aqui em mim. Então, o planejamento da cirurgia,
vai ser fazer anestesia local, tirar a cartilagem de septo, estruturar a ponta com um estrute, né, e um alarrim articulado, certo? E não vai precisar de fazer alectomia e também não vai precisar de fazer fratura. Pode voltar aqui também. Você vê que o dorso dela aqui já é bem fininho, o dorso legal, não precisa de fazer alectomia, não incomoda ela. Então, a gente conseguindo projetar, definir um pouquinho mais a ponta dela com um pouquinho, né, sem definição essa ponta, né? Então, ela precisa realmente, né, de definir um pouquinho essa ponta. A gente vai conseguir isso através de um estrute e de um alarrim articulado para conseguir esse resultado. Bom, tudo com anestesia local, os exames pré-operatórios, risco cirúrgico, tudo já fez também. O risco é amanhã. É amanhã. É amanhã. Combinados, então, te espero no domingo. Obrigada. Tá bom? Viu? O horário os meninos vão combinar, tá? Tá bom, obrigado, viu? Obrigado a você. Bom, então esse é o primeiro caso do domingo. Rino com septo, né? E anestesia local. Você vê que a gente está fazendo aqui todos os procedimentos de todas as formas possíveis, só com anestesia local. Às vezes eu dou a opção para o paciente de fazer uma sedação leve, né? É um opcional para o paciente, mas esses casos, né, que são um pouco mais tranquilos, que dão para fazer só com anestesia local, a gente faz com anestesia local, sem problema nenhum. Então, gente, lembrando aqui, voltando aqui mais uma vez, valor para participar do Rhino Experience Day é R$ 497. Ele te dá direito a participar só da aula do sábado, tá? Se você comprar nas próximas 12 horas, você também poderá participar da aula de domingo, mas está no cronômetro aqui. É só nas próximas 12 horas para participar também da Rhino com septo no domingo. Então, se você não comprou o seu, corra lá e compre, tá? Aqueles que já compraram e os que compraram nas próximas 12 horas vão participar do domingo também, tá? E, obviamente, se você entrar conosco para o nosso curso anual de cirurgias estéticas faciais, você também vai poder acompanhar as cirurgias de domingo, além de ter todo o conteúdo que a gente oferece para vocês. Vamos fazer no final dessa live uma oportunidade única para vocês em relação ao nosso curso anual. Então, aguardem um pouquinho aí. O último paciente, ele deve estar chegando, vamos ver se ele vai chegar. Dá um pouquinho atrasado, mas nós vamos ver se ele deve estar chegando agora para a gente poder falar sobre ele, beleza? Bom, gente, nós temos mais um caso para ser avaliado, que ele vai ficar para ser avaliado no sábado ou no domingo. A gente vai avaliar ele na hora da cirurgia, antes dele entrar. O paciente não conseguiu chegar aqui até hoje, até agora, em função de trânsito, essas coisas. Então, nós vamos avaliar esse caso no próprio dia da cirurgia. Ele já passou por consulta e a gente vai mostrar o pré e avaliação, mas é um caso que a gente irá fazer também de rinoplastia com anestesia local e retirada de cartilagem do septo também, tá? Então, gente, finalizando aqui, eu queria agradecer a todos que participaram, né, e deixar algumas mensagens aqui. Primeira coisa é que a gente sabe que o aprendizado de cirurgia de nariz é um processo, como toda cirurgia.
A gente vem lutando cada vez mais pelas pós-graduações, por isso que é imprescindível a participação de todos vocês dentro da nossa associação. A gente está conseguindo vitórias importantes, como no Café do Senado, onde que nós participamos com várias autoridades, inclusive o representante do Conselho Federal de Odontologia estava presente lá, e a gente já consegue observar um início de mudança de mentalidade do próprio Conselho Federal de Odontologia. Por quê, gente? Na verdade, já existe, inclusive, literatura de 1985 nos livros da bucomaxilo, falando sobre cirurgias de rinoplastia, blefaroplastia, otoplastia. Os cirurgiões bucomaxilo, eles fazem procedimentos muito mais complexos, às vezes, até do que eles. Traumas de face altamente complexo. Agora, pode fazer quem sabe fazer. E para você saber, não adianta somente os cursos de aperfeiçoamento, os cursos livres. A gente tem a consciência, sempre lutou e sempre falou aqui, que é imprescindível as pós-graduações. Nós já estamos organizando uma pós-graduação, se Deus quiser, até ano que vem, a gente vai estar com essa pós-graduação funcionando e rodando. Teremos reuniões, né, nos hospitais, para termos hospitais escola, para termos um ambulatório do SUS, ambulatório de cirurgias mais acessíveis, populares, com projetos também de cirurgias populares para que tenhamos volume para os nossos alunos também poderem realizar o procedimento. Estamos em programação de cursos em cadáver fresco, em cadáveres de dissecção, para que vocês possam realmente botar a mão, fazer a dissecção, identificar as estruturas. Isso é importante também para o processo de aprendizado. Eu realizei esses cursos de dissecção em cadáver de Intoriume em Dallas. Então, gente, o processo de aprendizado é muito longo. Não dá para o cirurgião chegar e achar que vai meter a mão e vai aprender tudo de orelhada. É um processo. Durante a minha residência, eu fiz primeiro a cirurgia geral, a gente operava hérnia, vesícula, tumor de estômago, intestino. Depois a gente começa na cirurgia plástica, aprendendo as cirurgias mais básicas, cirurgias de otoplastia, de blefaroplastia, cirurgias, né, de mama, de prótese. A última cirurgia que a gente pode colocar a mão é a cirurgia de nariz, junto com lifting facial. Porque realmente é uma cirurgia que tem uma curva de aprendizado mais longa. Então, no R1 você aprende a instrumentar, você precisa saber os instrumentos cirúrgicos. A gente vê, às vezes, colegas, né, fazendo as cirurgias, não sabem nem o nome dos instrumentos cirúrgicos. Ah, me dá isso daqui, me dá essa tesoura aí, essa pinça aqui, né, me dá esse afastador aqui. Tudo tem nome, afastador de gancho, afastador de Joseph, né, descolador de Joseph, desculpa, né, o afastador de Alfred, né, a pinça triangular, a tesoura triangular. Então, pessoal, tudo tem, né, os nomes. Pegar a cartilagem com as pinças atraumáticas de ato sombral, por exemplo. Então você tem que saber instrumentar. Depois, no R2, você vai aprender a auxiliar. Então você tem que saber o tempo cirúrgico. Quando você está auxiliando, você tem que saber expor as estruturas, né? Mostrar o campo cirúrgico para o cirurgião. Antes do cirurgião pedir o material, você já tem que saber que ele vai precisar daquele material, que você tem que expor aquela região. E depois você começa a operar, fazendo primeiro as etapas mais fáceis, mais tranquilas, como a ressecção, né, das cartilagens alares, depois, eventualmente, uma limagem óssea, depois, por último, uma retirada de septo. Então, gente, é um processo contínuo de aprendizado e nesse processo, atingir a expectativa do paciente, atingir resultados satisfatórios é muito difícil. Eu tenho resultados insatisfatórios até hoje, a gente faz retoque semanalmente, né? Então a gente opera 30 casos por mês, pelo menos uns 3 a gente vai ter que reabordar, reoperar, índice de pelo menos 5%, 10% na literatura na mão de cirurgiões experientes. Nas mãos de cirurgiões que estão no processo de curva de aprendizado, esses índices são até maiores. Então a gente precisa entender isso para também prevenir intercorrências, tá? Bom, pessoal, então espero vocês no sábado. Sábado eu tenho muitas surpresas para vocês,
né? A gente vai disponibilizar, eu falei aqui que quem ficasse no final da live, a gente iria disponibilizar um cupom de desconto especial. Então vamos lá. Para quem estiver no sábado na cirurgia, acompanhando a cirurgia do Rhino Experience Day, eu vou disponibilizar um cupom de 20% de desconto para comprar o nosso curso anual. Ou seja, de R$ 9.900, ele vai sair em torno de R$ 7.900, mais ou menos. Depois você tem que fazer o cálculo certinho. Mas é um cupom de 20% de desconto. Nós só vamos divulgar esse cupom para quem estiver na live, assistindo a live. Então, pessoal, não percam, estejam presentes. A gente está preparando com muito cuidado, muito carinho. Lembrando que nessa vez nós fizemos no sábado e no domingo de propósito para que vocês possam, né, se programar melhor em relação à agenda de vocês. Então a gente acredita que no fim de semana você vai ter mais tempo, mais disponibilidade, mas também todas essas cirurgias vão ficar disponíveis por 7 dias, tá bom? Então fica o meu combinado. Quem comprar o Rhino Experience Day nas próximas 12 horas vai poder assistir as cirurgias de sábado e de domingo. Quem comprar depois de 12 horas vai poder assistir as cirurgias de sábado. E para aqueles que comprarem o nosso curso online, nós iremos dar 20% de desconto. Mas para isso você precisa estar lá no sábado conosco, tá bom? Então, gente, uma ótima noite para vocês. Muito obrigado mais uma vez pela participação, pela confiança no meu trabalho. Tenho certeza que esse é só o primeiro passo e uma revolução no seu aprendizado, na sua cirurgia de nariz. Toda essa dedicação, todo esse esforço vai valer a pena. Um abraço e até sábado. Sábado a partir de 11 horas, que está marcado. A partir de 11 horas no sábado, pode ter algum atrasozinho, mas no sábado, por 11 horas, a gente já vai começar as transmissões, já vamos começar a mostrar as imagens do bloco, tá bom? Então, te aguardo lá, sábado, 11 horas. Um grande abraço.